é suficiente e nos supre em todas as coisas. Cristo é o único capaz. Por isso não desista, persiga, caminhe, insista em seguir o Senhor. Ele quer que você tenha uma experiência real e viva com essa palavra. Amém, irmãos? Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Graças a Deus por estarmos aqui para termos comunhão na palavra de Deus. Amém. E quero encorajar cada um dos irmãos a prestarem bastante atenção na palavra. Vamos evitar de estarmos saindo e vamos ser restringidos. Restringir a nós mesmos. É apenas meia hora ou 40 minutos de mensagem. Vamos restringir um pouco o nosso corpo para ganhar mais do Senhor. Ó Senhor Jesus. E nessa mensagem, irmãos, de hoje à noite, eu não quero entrar por vários detalhes, que tem no nosso alimento diário, como Paulo trazendo a sua experiência com os irmãos em Coríntios, tratando dos problemas, das dificuldades. Mas eu quero ir no ponto central da mensagem, que está sob a restrição de Deus. Ó Senhor Jesus. E dentre, irmãos, dessa palavra, eu estava com um sentimento no coração desse hino que nós acabamos de cantar. Porque ser restringido assim é bênção para mim. Mas a questão toda é, quando vem a restrição, o que nós fazemos? Falarmos que gostamos de ser restringido é bom, mas na hora da prova, não é assim? Por isso os irmãos estejam com espírito de oração, porque vai ter momento que a palavra vai ser um pouco dura, mas vai ter um momento que a palavra vai ser branda. E essa palavra, irmãos, que seja de salvação para nós. Por isso é necessário nós estarmos no Espírito, para que toda altivez que se levante, irmãos, contra a palavra de Deus possa cair por terra. Ó Senhor Jesus. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Amém, Senhor Jesus. É. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Senhor Jesus. Amém? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Isso a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ó Senhor Jesus. No coração de Paulo havia um receio, havia uma preocupação, porque assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Senhor Jesus. Irmãos, não é de se admirar que até o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E assim como havia uma preocupação no coração de Paulo, também há uma preocupação no coração dos irmãos. Há uma preocupação no nosso coração. Porque, amados irmãos, Satanás, por meio da serpente, veio ter um diálogo com Eva. E infelizmente, por causa desse diálogo, houve um estrago muito grande. E não pense você que Satanás ele parou por aí.
ele não parou. Ele continua agindo. Mas a pergunta para mim e para você nessa noite é: quando você ouve certas palavras que não edificam a igreja, o que você faz? Você rejeita ou acolhe no seu coração? Porque a primeira coisa que acontece quando nós damos ouvido à serpente é que a nossa mente é corrompida. Você perde. A consequência de uma mente corrompida é que você perde a simplicidade. A simplicidade ao cantar os hinos. A simplicidade ao ler a palavra. A simplicidade ao ouvir uma mensagem. A simplicidade de ouvir o programa de rádio. Porque quando nós perdemos a simplicidade e a pureza, sabe o que acontece, irmãos? Nós não valorizamos. Infelizmente, muitos de nós estamos com a mente corrompida. Senhor Jesus. Por que havia essa preocupação no coração de Paulo? Porque no versículo 2, ele disse que zelava pelos irmãos com zelo de Deus. Irmãos, essa palavra é o zelo de Deus para nós. Senhor Jesus. Porque Paulo tinha que apresentar os coríntios como uma virgem pura a um só esposo. Isso quer dizer, irmãos, que todas as coisas que existem na vida da igreja é para nos apresentar como uma virgem pura ao Senhor. Mas a pergunta é: nós temos valorizado? Se nós não temos valorizado o que o Senhor tem nos dado nesses últimos dias, é porque a nossa mente está corrompida. Se você imaginar, eu sei disso, eu sei daquilo, eu sei que é bom, mas se você não tem simplicidade para desfrutar, é porque a sua mente está corrompida. Ó Senhor Jesus. E estar sob a restrição de Deus é mesmo você não querendo, mas você diz: eu vou valorizar aquilo que Deus me deu. Porque não é como nós queremos. E por isso, na maioria das vezes, nós não entendemos o porquê de estarmos passando por certas situações. Na minha experiência, às vezes eu estou como um cavalo selvagem quando começam as perseguições no trabalho. Não é assim? Quando as pessoas começam a nos imprensar, nós ficamos revoltados. Pelo menos isso é a minha experiência. Que eu tento vencer as situações pela minha própria força. Mas Deus não quer que eu faça isso. Deus quer que eu dependa dele. Então, irmão, se lembre, quando você estiver passando por situações difíceis, não tente vencer por você mesmo. Porque se nós somos, irmãos, vencer por nós mesmos, nós vamos piorar a situação. Mas meu chefe tem pegado no meu pé. Louve a Deus por ele. Os irmãos têm insistido comigo. Louve a Deus pelos irmãos. Porque é melhor os irmãos estarem pegando no nosso pé do que os incrédulos estarem pegando no nosso pé. Senhor Jesus. Mas como, irmãos, nós renovarmos a nossa mente? Romanos capítulo 12 nos diz: renovai-vos pela transformação da vossa mente. A palavra de Deus tem o poder de nos renovar, amém? Mas o que nós temos feito com essa palavra? Se a palavra de Deus ela pode me renovar, o que eu tenho feito para buscar essa renovação? A questão é: você está satisfeito com a sua condição? O nosso maior problema é que nós nos acomodamos. Para nós tanto fez como tanto faz. Mas o Senhor, irmãos, não quer isso para nós. Deus quer homens e mulheres que lutem pelos seus interesses. Mas primeiramente, para nós lutarmos pelo interesse de Deus, nós precisamos lutar pelo interesse da nossa comunhão com Deus. Porque não tem como você lutar pelos interesses de Deus se você mesmo não tem interesse pelas coisas de Deus.
você não tem interesse pela sua comunhão com Deus. A pergunta é: quando nós vamos despertar? Pergunte para o irmão do seu lado: quando, irmão, você vai despertar? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, irmãos, nós estamos vivendo no finais dos tempos. Satanás tem corrompido a mente de muitos filhos de Deus. E quando ele corrompe a mente de um filho de Deus, o seu caminho, a sua vida é de pior a pior. Havia uma grande multidão que estava seguindo o Senhor. Mas muitos ficaram pelo caminho no deserto. E os seus cadáveres ficaram de exemplo. Se você olhar para o seu lado, olhar para a sua esquerda, vai ver vários lugares vazios. Muitos que caminhavam conosco ficaram para trás. Será que isso tem mexido com a sua vida? Será que você pode ser? Creio que não. Será que você pode ser o próximo a ficar para trás? Nós precisamos, irmãos, despertar-nos urgentemente, amém? Para que eu e você não possamos correr o risco de ficarmos para trás. Servir como exemplo de vergonha. Mas que nós possamos ser aqueles reconhecidos como homens e mulheres que buscaram a Deus. Que pagaram um preço. Mesmo querendo abandonar tudo. Porque quantas vezes, irmãos, a nossa vontade é de abandonar tudo. Mas por causa de amor ao Senhor, o que Ele fez e Ele está fazendo, nós somos restringidos e suportamos até o fim. Porque, irmãos, temos algo superior a nos esperar. Não vale a pena, irmãos, trocar o reino, a glória do mundo que há de vir por coisas terrenas. Fale para o irmão do seu lado: não vale a pena trocar o reino por coisas tão supérfluas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, não vale a pena trocar o que é mais precioso. Trocar o que o Senhor fez e o que o Senhor está fazendo por algo que passa tão rápido. E outra coisa mais importante é que nós não sabemos o momento da nossa partida. E se esse momento chegar agora, como é que nós vamos nos encontrarmos com o nosso Senhor? Cheio de sofismas, arrazoamentos, argumentações na nossa mente? Vamos ler 2 Coríntios capítulo 10, um pouquinho vizinho aqui. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Senhor Jesus, eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me da fraqueza, da firmeza, daquela firmeza com que, penso, devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus. Nesses versículos, nós vemos Paulo defendendo o seu ministério. E ele fala que as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus. Ó Senhor Jesus, para destruir fortalezas. E essas fortalezas, irmãos, são nossa mente. Porque a nossa mente é um campo de batalha. Toda luta que nós travamos é na nossa mente. Agora nós estamos lutando contra quem? Ó Senhor Jesus. Para anularmos toda a artimanha do inimigo. Quantas artimanhas Satanás não levanta, irmãos, todos os dias? É uma dor de cabeça? É uma discussão com o marido? É uma impaciência com os filhos que tiram a nossa paz? Você não consegue orar, você não consegue ler, você não consegue desfrutar, você não consegue tocar no Senhor? Tantas artimanhas, porque Ele é sutil. E se nós não estivermos atentos, essas sofismas vão aumentando. Mas nós precisamos, irmãos, levar todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Mas para isso você precisa resistir. E essa resistência não vem por força humana. Essa resistência, ela vem pela palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Esses arrazoamentos e argumentações, por vezes, nós ouvimos pessoas que não têm visão correta do que Deus quer. Você, pela sua infantilidade, vai dizer, por exemplo, para uma pessoa que não serve a Deus, o que eu faço nessa situação? Vocês acham que essa pessoa que não tem Deus, ou às vezes até mesmo que tenha Deus, vai dizer para você e vai falar para você, não, isso é a restrição de Deus? Ela vai dar um bom conselho para você? Ou vai dizer, deixa de ser leso, deixa de ser besta. Se eu fosse tu, já tinha deixado de mão. Isso é Satanás se levantando e se opondo contra Deus e contra o trabalhar de Deus na sua vida. Mas a questão toda é, será que nós vamos dar ouvido? Se nós dermos ouvido, irmãos, Satanás depois vai estar zombando da sua cara. Vai fazer você cair e depois vai dizer, toma besta. Você me ouviu porque você quis. Porque vocês acham que se o Senhor não fosse obediente até a morte e morte de cruz, Satanás haveria zombado do Senhor e zombado de nós. Mas o Senhor foi à morte e obediente obedeceu até a morte e suportou a cruz. E veja que o Senhor não ficou na morte, mas ressuscitou. E não somente isso, irmãos, nos deu a vida eterna. Então isso quer dizer, se as situações e restrições que vêm sobre nós, se nós somos obedientes até a morte, creia que tudo irá passar. Mas se nós não formos obedientes até a morte, nós é que vamos perder. Ó Senhor Jesus. Porque alguns de nós no passado, nós éramos simples e nada questionávamos com relação à palavra de Deus. Quem de nós, irmãos, ao ouvir uma mensagem, dizia, essa palavra falou ao meu coração, essa palavra mexeu comigo. Mas hoje, quantos de nós temos tal sentimento? De ouvirmos a palavra e dizermos, não, foi apenas mais uma mensagem.
mas que nós possamos ouvir as mensagens e dizer: Deus falou ao meu coração. Amém. Nesse momento, não pense em A ou B, pense em você. Pense na sua comunhão com Deus. Porque até mesmo no momento que nós ouvimos a palavra, Satanás pode jogar uma interrogação na sua mente. Era para fulano estar aqui. Mas não era para irmão ou A ou B estar aqui, era para você estar ouvindo essa palavra. Porque é que nós que precisamos ouvir a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. E quanto mais nós vivemos, irmãos, debaixo de sofismas, mais nós passamos a duvidar. Quem de nós já não teve tal pensamento? Será que Deus me ama? O que eu fiz para merecer tamanho sofrimento? Ó Senhor Jesus, nós precisamos nos lembrar de uma coisa, que nós somos filhos de Deus. E não se esqueça que Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos. E Deus, Ele sabe do que nós precisamos. Uns precisam de mais fogo, uns precisam de mais provação. Mas quanto maior é a provação, maior é a glória e o livramento de Deus. Porque na medida, irmãos, que Deus nos prova, Ele nos dá graça, Ele nos dá misericórdia. Porque quanto mais nós somos restringidos, mais nós aprendemos a obedecer Deus, nos sujeitarmos a Ele. Mas se nós somos filhos, que quando vem as situações, nós endurecemos o nosso coração, ficamos com o coração duro, a tendência é o fogo aumentar. É o fogo aumentar. Se você não se quebra com a situação, ela vai aumentar, vai piorar. A tal ponto de você dizer: Senhor, eu não suporto mais. Senhor, eu não aguento mais. Me socorre, me ajuda, me sustenta, Senhor. É isso que Deus faz. Deus vai nos prensando como uma uva que coloca em uma prensa, moendo até ficar o caldo e o bagaço. É isso que Deus hoje está fazendo conosco. Não é porque você é filho de Deus que você vai viver mil maravilhas. As situações vêm para aperfeiçoar o nosso caráter, aperfeiçoar a nossa comunhão com Deus. Irmãos, porque esse momento que nós estamos passando, o momento que nós passamos uns meses atrás sobre não termos reuniões, foram momentos para muitos que foi de provações. A comunhão de muitos com essa pandemia foi provada. Mas aqueles que estavam firmes na rocha, perseveraram e estão aqui nessa noite. Amém. Irmãos, nós somos o milagre de Deus. Amém. Se nós estamos aqui nessa noite, porque Deus tem feito grandes milagres e maravilhas em nossa vida. E Deus tem o melhor para nós. Nós devemos sempre nos lembrar: Deus tem o melhor para mim. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E como nós devemos curar esse vírus da desobediência? Estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Mas o que significa isso? Porque a desobediência só pode ser curada na igreja se a submissão for completa. Ó Senhor Jesus. Quem de nós já não passou por experiência, quando estamos passando por determinada situação, e você diz: mas eu já me rendi ao Senhor, eu já me rendi. Mas Deus sabe que em nosso coração nós não nos rendemos. Quantas vezes nós dissemos assim: mas eu já passei por determinada situação e aprendi. Mas por que acontece de novo? É porque ainda você não foi obediente até o fim. Senhor Jesus. Porque se a nossa submissão não for completa, isso quer dizer o quê? Que nós precisamos ser obedientes
até a última sentença de Deus. Porque o Senhor, irmãos, não quer 99% da nossa obediência. Deus quer muito mais do que isso. Deus sempre quer mais de nós. Mas a questão é, será que nós temos sido obedientes? Uma coisa é certa, irmãos, que Deus tem falado, amém? O Senhor tem falado, não tem? Mas quantos de nós temos valorizado essa palavra? Se nós que somos filhos de Deus não valorizarmos a palavra que nós temos ouvido, os meios a quais o Senhor tem usado, é porque nós não temos sido submissos até o fim. Os irmãos P2 eu fui um pouco duro, mas nós sabemos que todos os dias temos o programa de rádio, de segunda a sexta. Mas quantos de nós temos sido fiéis a ouvir as palavras as quais os irmãos preparam? Porque no coração dos irmãos que estão ali, fazendo o programa, queima, dizer, será que os irmãos estão ouvindo? Será que os irmãos têm valorizado? Estou falando isso não é para que seja uma regra ou você seja constrangido, mas é que todos os dias, irmãos, Deus fala por meio desse programa. Eu creio que Deus fala todos os dias. Porque tudo o que tem na vida da igreja é para a edificação da igreja. Mas se nós não valorizamos, nós não somos edificados. Nós não somos edificados. Aí entra as argumentações e arrazoamentos na nossa mente. Ah, esse programa é para quem não é cristão. Esse programa não é para mim. Mas esse programa é para a edificação da igreja. E se você faz parte da vida da igreja, esse programa também é para você. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler um versículo. Mateus capítulo 7, o versículo 14. Amém? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ó Senhor Jesus, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Se estreita é a porta, o caminho também é apertado. Irmãos, a vida que nós recebemos é uma vida poderosa, amém? E essa vida nos capacita a passarmos por essa porta. O Espírito ao qual o Senhor nos deu foi para que nós entrássemos por essa porta, passássemos por ela e ainda pudéssemos andar nesse caminho que conduz para a vida. Ó Senhor Jesus. Mas a questão toda é que são poucos os que acertam com ela. Será que você já achou essa porta? Se você achou, diga amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. O Senhor é essa porta. E o Senhor ainda é esse caminho. Amém. E o Senhor ainda é a vida. Ó Senhor Jesus. Mas a questão toda é, se você já entrou, mas você tem trilhado esse caminho apertado?
Porque o que mais nós gostamos, irmãos, é de liberdade. Não é? Nós gostamos de muita liberdade. Mas, lembre-se que tolice é fugir. Tolice, irmãos, é você andar pelo caminho espaçoso. É muita tolice você achar, dizendo, pensar, né? Poxa, o caminho que eu estou seguindo está muito bem. Mas será que no final você vai ter vida? Vai colher vida ou vai colher morte? Muitos andaram pelo caminho espaçoso e hoje perderam esse caminho. No final foi morte. A vida como nós temos levado nesses últimos dias, será que nós estamos caminhando para a vida ou para a destruição? Eu gosto de fazer pergunta, irei fazer outra. Será que o que nós temos investido mais tempo entre a nossa Bíblia e o nosso celular, será que é um caminho apertado ou estreito? Todos os dias há um caminho para nós andarmos. Se na nossa comunhão com Deus, nós escolhemos e gastamos mais tempo com os nossos celulares e com as redes sociais, nós estamos andando pelo caminho amplo e espaçoso. Que o Senhor, irmãos, tenha misericórdia de nós. Que nós possamos andar por esse caminho estreito. Ó Senhor Jesus, não se engane com palavras bonitas. Ó Senhor Jesus, porque no viver da igreja, se nós estamos sob restrição, a porta é estreita. Se nós estamos na vida da igreja, irmãos, haverá restrição, mas somente para aqueles que foram obedientes. Porque busca o Senhor e permanece no caminho do Senhor quem quer. Porque quem não valoriza, fica para trás. É assim desde o começo e não muda. Porque se o Senhor insiste conosco, mas nós não queremos, Deus não pode fazer nada se o homem não quiser. Por isso entra a questão da nossa obediência. Se você for obediente, você irá receber vida, graça, misericórdia e paz. Mas se nós formos desobedientes, irmãos, não tem como o Senhor insistir conosco. Há uma tristeza no coração dos irmãos quando nós vemos que os irmãos não valorizam o que o Senhor tem feito. Não é assim o sentimento de um pai e de uma mãe quando o filho, a mãe faz tudo por ele, o pai faz tudo, mas ele não quer nada? Os pais podem fazer mais o que quando os filhos não querem? Apenas orar a Deus. Porque às vezes quando o pai ou a mãe quer ensinar, o filho não quer, o mundo ensina. Mas de uma maneira errada. Aí o que acontece? O filho volta arrependido, todo destroçado, acabado, mas o pai e a mãe acolhem. Da mesma forma é Deus. Às vezes Deus permite, irmãos, nós quebrarmos a cara para nós voltarmos arrependidos e todo quebrado e esmiuçado. O nosso Deus ainda é maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu encerro por aqui. E os irmãos podem compartilhar. E Jesus é o Senhor.